Estamos começando mais um episódio da nossa série. Agora eu estou usando o bastão. Nosso bastão, vamos chamar aqui o elevador. Estou usando o nosso aparelho principal. Não estou usando a câmera ultra wide. Estou usando a câmera principal do aparelho, né? Então, vou entrar no elevador e vou dar um pause para ninguém me ver. Porta fechada, já estamos aqui. Não vou dizer em que andar estou, obviamente, né? Você não vai revelar totalmente o local em que resido. Bom, já estamos chegando lá. Esse aqui é o nosso condomínio. Vamos descer aqui, dar uma pausa, porque pode flagrar alguém, algum NPC aqui. Dando continuidade aqui. Um pouco estranho. Quase que eu flagrei dois moradores aqui. Bom, estamos indo em direção ao nosso carro, que também não vou registrá-lo. Só um pequeno registro aqui do nosso condomínio, né, principal aqui. E lá vamos nós em direção ao nosso veículo. E agora dentro do veículo, já fora da minha vaga de garagem, vamos colocar o aparelho no suporte veicular e vamos iniciar o nosso passeio livre. Hoje é dia 29 de abril. É um dia especial na minha vida, um dia especial para uma das pessoas mais importantes da minha vida. 29 de abril, a gente nunca mais tinha feito passeios livres, então hoje, nessa data, muito possivelmente eu vou gravar também um episódio para a nossa série principal. No início desse vídeo eu utilizei o bastão apenas para teste, lembrando que essa é a câmera principal do nosso aparelho secundário, o Realme 14 Pro Plus. Já falei desse aparelho, mas em resumo, a câmera ultra-wide dele não presta, mesmo em termos de aparelho intermediário. Mas a ultra-wide dele, mesmo em comparação a outros intermediários da categoria, não é bom. A câmera principal não é totalmente ruim, também não é uma das melhores, até porque é um celular intermediário premium, não um celular top de linha, um flagship. Aqui estamos no limite dos dois municípios, Aracaju e São Cristóvão, região metropolitana de Aracaju. Entrando aqui, agora estamos em Aracaju. Bom, vou fazer um resumo para vocês. Shorts estão sem visualizações, o canal está perdendo inscritos, está morrendo, mas as filmagens e a produção vai continuar. Talvez os da série principal tenham um ritmo diminuído, mas eu gravo para deixar uma recordação pessoal. Caso alguém assista, melhor ainda, mas a finalidade é para eu mesmo assistir, ou alguém que quiser assistir os meus registros pessoais desse tempo. Então, a grande novidade, o apartamento, né, lá do condomínio que eu chamo de Jardim dos Demônios, é mais um nome, um apelido alegórico, né, por causa de alguns vizinhos que realmente não valem nada, né? Pessoas horríveis, pessoas ruins que tiveram problema comigo, mas que, como qualquer lugar, tem gente ruim, então foi por isso que eu batizei de Jardim dos Demônios. Mas é o meu apartamento secundário, como esse celular, apartamento secundário. E ele foi alugado no final de fevereiro e quando foi no dia 27, eu até fiz um vídeo, ia fazer um vídeo, mas acabei apagando nesse dia. Eu recebi o comunicado da imobiliária de que a inquilina informou que não vai permanecer. Com menos de 2 meses, desalugou. E aí, o que eu acho interessante deixar pontuado aqui, para quem tem imóvel e aluga, preste muita atenção em algumas características do contrato. A primeira delas, tem muita imobiliária pilantra, sacana, e essa imobiliária que eu aluguei meu apartamento é uma delas, que
querem roubar mesmo o que é do proprietário. Porque quando você contrata uma imobiliária, é normal que ela cobre a parte dela pela prestação do serviço de administração do seu apartamento. Ela faz a intermediação da locação. Você contrata a imobiliária justamente para que você não tenha que lidar com o inquilino diretamente, não tem que ir atrás, não tem que fazer tudo. Então ela cobra, usualmente ela cobra uma taxa de administração. Mas a locação, ela continua. O locador e locatário continuam tendo a relação. Então, a imobiliária ela tem deveres que, como todas têm, fazer a vistoria é um dever da imobiliária, faz parte do trabalho dela. E receber a sua parte. Mas, quando há a rescisão contratual, a multa que é devida, ela deve ir para o inquilino que foi despejado, entre aspas, antes do prazo, e vai ter que procurar um outro lugar. E, caso seja um inquilino, o certo é que a multa vá para o proprietário. Claro, a imobiliária pode, a título de cobrança, ficar com uma parte desses valores. Só que há uma prática muito comum das imobiliárias de ficarem com tudo. Essa imobiliária que eu contratei, era uma imobiliária muito boa, uma imobiliária até nova, então eles estavam crescendo, né? E alugam muitos apartamentos naquela região. Então, eu aluguei em 2023, quando eu recebi o apartamento, tranquilo, a inquilina saiu antes do tempo, a imobiliária ficou com 50% da multa. Já achei estranho. Mas tudo bem. Teve outra inquilina, essa daí saiu um pouco depois, não teve essa questão. Mas quando ano passado, 2025, eu fiquei alugando por temporada, então eu saí desse meio de imobiliária e passei a atuar sozinho, eu e os hóspedes. Já fiz vários vídeos falando da experiência. Mas, nesse caso, dessa imobiliária, algumas cláusulas do contrato eram bem estranhas. Primeiro, ao invés de ela ficar com a parte da taxa do aluguel, da taxa de administração sobre o valor do aluguel, ela faz um pacote fechado, incluindo o condomínio, e ela tira a taxa do próprio condomínio, do valor global. Ou seja, ela fica com mais de 10%. Isso não aconteceu porque eu questionei na época do contrato e eles mudaram. Outra cláusula estranha é que se tivesse reajuste do condomínio, não seria repassado para o inquilino. Eu questionei, eles mudaram. Porém, 2 pontos eu não me atentei. Justamente considerando que é um costume, que é algo que você não espera que exista no contrato uma cláusula tão abusiva e absurda. Primeiro, no contrato eles colocaram uma cláusula em que eles cobraram pela vistoria, cobraram R$130 por uma vistoria que era para ser deles. E segundo, eles cobraram quando a inquilina saiu, né, então, precocemente, e eles ficaram com 100% da multa. Ou seja, o primeiro aluguel eles ficaram com 50%, no segundo eles repassaram um valor quase normal, e agora, como o pagamento é antecipado, eu nem vou receber mais nada, a inquilina vai sair, eu vou ficar no prejuízo total, né, com o apartamento aí ocupado e sem receber quase nada. Então foi assim, um péssimo negócio. E depois eu já fiz uma observação no Google Maps, que é um local onde muita gente vê. Eu fiz uma observação bem negativa, retratando esses pontos. Então, quando você for alugar seu imóvel, procurar uma imobiliária, veja essas questões. Primeiro, se houver rescisão, para quem vai a multa? E principalmente do inquilino, para quem vai a multa? Se for 100% para a imobiliária, fique atento. Ou tente negociar ou procure outra imobiliária. 2. Se cobrar por serviços adicionais, que são da competência dela, né, que é realizar vistoria e outras coisas, questione, negocie. Se eles forem flexíveis, procure outra imobiliária. Antes de assinar qualquer termo, procure saber disso com o setor jurídico deles, né?
como eles funcionam. Se eles informarem que eles atuam dessa forma, você já busca outra imobiliária. E preste atenção nos contratos de divulgação, de anúncio. Tire todas essas dúvidas antes, porque de repente você pode ser surpreendido. Então vejam a minuta de contrato anterior, como é antes de assinar. Tenha bastante cuidado antes até mesmo de anunciar, de cadastrar seu imóvel na imobiliária, para não passar por essa dor de cabeça. Terceiro, veja a questão do prazo de vigência. Se é possível ter rescisão, se tem multa de rescisão. Para quem vai a multa, a multa tem que ir para você, que é proprietário, não para a imobiliária. Ela pode até reter uma parte. Isso daí não é ilegal, mas não pode reter 100%. Também veja se é possível rescindir. Tem imobiliária que não permite rescindir. Se você precisar do imóvel, ainda que você pague uma multa. Veja na cláusula se a multa é proporcional. Se verifique também como é a taxa de administração, se incide sobre o aluguel, se há cláusula de reajuste do aluguel. Então, todas essas questões, observe detalhadamente o contrato. Se você não for formado em direito, procure alguém, peça para alguém, mas leia com calma. Às vezes os contratos são longos e essas cláusulas exorbitantes, elas estão presentes no meio do contrato. É justamente para lhe confundir. Você lê, presta atenção. Eles utilizam uma linguagem muito técnica, de juridiquês, que dificulta. Eles contratam um escritório para isso. Pessoas, bons advogados, pessoas que estudaram, que fazem esses contratos aí para as imobiliárias. Não é gente burra. Então, é isso. Então, tive uma péssima experiência com essa imobiliária. Não recomendo, não vou dizer o nome agora, espero terminar o contrato, eles entregarem a chave. Vou atualizar sobre o que pode ter acontecido. Espero que não tenha mais outras surpresas negativas, mas filho dessa imobiliária, tudo é possível. E é isso. Eu já entrei em contato com outras imobiliárias, já vi 2 imobiliárias e uma em especial que eu questionei esses pontos e eles não cobram esses valores absurdos, não tem essas práticas. Claro, vão ter defeitos. Essa imobiliária, como qualquer empresa, tem defeitos, tem problemas, tem falhas, mas que não sejam falhas tão graves como dessa empresa, práticas tão desonestas. Você pode ter lucro, mas você não precisa lesar as pessoas, roubar as pessoas. Mas a gente sabe que não é a realidade. A maioria das empresas grandes, a gente sabe que para uma empresa crescer não é só oferecer um bom serviço, nada disso. É roubando mesmo, é lesando, é cobrando mais caro, vendendo produto estragado, toda uma série de práticas desonestas, desleais ao consumidor. Então é isso, a gente está chegando aqui, que é o bairro Luzia, ali na frente da Avenida Henriques Fontes. Estou chegando aqui próximo ao condomínio da minha mãe. E esse vídeo vai ao ar provavelmente em junho, se for, porque as próximas 3 semanas tem episódios novos. Tem mais um que vai vir. Dou um episódio bipartido, parte 1, parte 2, depois 228, todos eles aos domingos. E depois já tem filmagem para o 229. E hoje, 29 de abril, se tiver gravação do episódio principal, vai ser o 230. As visualizações menores, mas, como disse, é irrelevante. Então é isso. A gente se vê em outra oportunidade. E vamos ver. Possivelmente vão ter vídeos da série principal também lá na Aruana. É isso aí. A gente se vê em outra oportunidade.